eu ganhei de presente uma CVNC. Eu ganhei de presente. Porque você tinha que preencher um formulário, mandar para o Banco Central e chegava na sua casa. Era físico, não tinha essa questão eletronizada. Né? A parte do produto, se a gente for olhar tecnicamente, eu tenho o upstreaming e o downstreaming. O upstreaming é todo esse roteiro que eu vou fazer. Discover, analisar, verificar o que o cliente precisa. Eu já fui diretor lá na Febraban. Hoje eu estou como coordenador do grupo consultivo. Na BBC eu fui convidado junto com o Paulo Carreiro, que é um super amigo aqui, trabalhei com ele. Super querido. Super querido. A gente coordena o grupo da BBC. Já frequentei a ABBI, a Abracan, a Ambima, enfim. Hello! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao primeiro podcast de câmbio, o seu podcast de câmbio, Câmbio Desligo. Hoje vocês estão vendo, não estamos cabeçudos, estamos sem fone de ouvido. Especial hoje, hein? Especialmente Diferente. hoje sem fone de ouvido. Eu sou a Roberta Folgueral. Eu sou o Evandro Cassiano. E hoje... Temos aqui Thomas Geraldo. Boa! Uau, hein? Thomas Geraldo. Segunda temporada veio com tudo. Do banco BS2, BS2. Não é só BS2, né? Eu vou Por favor, puxar a capivara, puxa a capivara aqui do meu Thomas amigo aí. Thomas. Mete o due diligence aí, já mostra o relatório Sabe aí. Você já vi que é um homem de família, porque olha a bio dele. É o pai do Pedro e da Helena, casado com a Adelina e filho da dona Hilda. Profissional com 30 anos de experiência em câmbio e comércio exterior. Atualmente head de produtos de câmbio e Comex no Banco BS2. Mas também coordenador consultivo da Febraban, coordenador da comissão de câmbio da BBC, professor especialista no curso de MBA de Câmbio e Práticas de Mercado. Graduado em Ciências Contábeis, um contador em câmbio até que enfim, né? Boa. E com MBA em Gestão de Comércio Exterior e Negócios Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas. Nessa história toda, imagina que ele passou por Banco Francês, Brasileiro, Unibanco, Société Generale, correto? Santander, HSBC, BV, Daicoval e agora no BS2. Uau! Meu Deus, você pegou até fôlego, né? Eu tava ansioso pra ouvir esse meu amigo, viu? Quer dizer que você também é professor do MBA lá junto comigo? Sim, somos professores. Somos lá, hein? Estamos lá. Estamos lá. Tá muito Estamos educacional essa segunda temporada, tá? né? Tá. Aliás, o Thiago Ramos, um abraço pra você, Thiago. E você viu que tá Thiago, faltando você. coraçãozinho. Chefe, Thiago, coração, chefe, né, Thiago. meu? Thiago, é um prazer ter aqui o segundo professor já do MBA na segunda temporada. É isso aí. Incrível. Olha, a gente sempre faz essa pergunta para quem chega. Não vai ser diferente com você, tá? Okay. Como é que você foi parar no mercado financeiro? De câmbio. De Ainda câmbio. dá pra ajudar. Como foi que isso aconteceu, Thomas? Vamos lá, é uma história... Eu vou tentar ser mais curta, né? Porque 30 anos não dá Por pra... favor, né? Já temos vamos- uma hora de Nós vamos podcast. ficar numa resenha Só aqui de contar a história. 2 semanas. Bom, eu acabei fazendo um curso na prefeitura, promovido pela prefeitura na época, era o Jovem Metropolitano, Aqui em São Paulo? em São Paulo. Tá. E lá a gente aprendia técnicas e práticas de secretariado e eles direcionavam para Secretariado. empresas e diversas empresas ou bancos, enfim, que podiam acolher esses jovens. Coincidentemente, eu fui cair aonde? Em banco. Né? Uau. E, para minha sorte, no câmbio. Então, eu comecei a desenvolver minhas atividades no Banco Francês e Brasileiro através desse mecanismo. E aí aprendi lá separar relatórios, depois conferir documentos, arquivo e na contabilidade de câmbio, principalmente. Aí Ali. você foi fazer a Primeiro faculdade. emprego. Primeiro emprego. Eu tinha 14 para 15 anos. O senhor ainda... Só fez câmbio. A história do Thomas ainda tem um pouco mais, assim, de lógica de Sim, carreira, né? exatamente. Porque você vai ser o 1% dos participantes que estão no mercado financeiro que não foram atraídos pelo dinheiro no mercado financeiro, né? Eu tinha uma perspectiva... Você entrou, né, pra Na começar verdade, mesmo. assim, a gente morava num bairro muito mais periférico, né? Sim. Eu não tinha... Eventualmente, eu não sabia o que eu queria fazer, eu sabia que eu queria trabalhar. 14 anos. 14 para 15 anos.
Porque essa era uma das premissas. Você tinha que ter 15 anos ali para começar a trabalhar. Que na minha época podia, né? Acho que, eu não vou falar nossa época, eu não vou ser deselegante. Não, na minha não. Com a Roberta. Na minha Mas, em tese, com 15 anos, você podia ingressar no mercado de trabalho. Então, com isso, eu queria trabalhar. Não, assim, independente de onde fosse. Tinha feito algumas outras atividades paralelas antes disso. Muito mais atividades simples. E caí em bancos. Falei, ótimo, legal. Quero conhecer banco. E fui desenrolando ali o que seria. E foi no câmbio. Coincidentemente, foi no câmbio. Poderia ter sido no banco e em qualquer outra área. Né? Pois bem, por toda sorte... contabilidade, né? Isso. Eu respondia primeiro para uma área mais administrativa, depois caí na contabilidade, onde eu comecei a ver os contratos de câmbio, os arquivos. Então, eu passava no banco, eu recolhia todos aqueles arquivos que eram físicos, né, dos dossiês, porque as pessoas precisavam ou que foram finalizados arquivar, ou por algum motivo precisavam dele. Então, eu controlava a entrega e a coleta daquilo. E, quem é curioso, né? Acho que a Roberta falou isso aqui em vários outros episódios. Eu pedia para a pessoa explicar para mim, tá? Você tem esse contrato, então explica para mim por que é isso aqui. Aí ela foi explicando e eu fui ganhando ali um pouco de conhecimento. Nunca vi ninguém que fosse curioso... mal sucedido. Não conheço nenhum curioso mal sucedido. Você conhece? Seleciona, então, né? A curiosidade seleciona. Para todo mundo que eu acabo comentando, né? De mentoria dos nossos estagiários, eu falei assim, gente, eu também não sabia nada. Eu comecei olhando o arquivo de câmbio. A pergunta, né? Então, perguntar. E aí foi desenrolando. Em vários bancos, eu tentava fazer o máximo que eu podia e falava assim, posso te ajudar? Deixa eu te ajudar? E a pessoa, não, sai daqui. Não. Eu falei, não, então deixa eu ficar do seu lado. Tocava o telefone, eu pegava, alô? Ó, ele tá perguntando isso. Aí a pessoa falava, eu aprendia. Você aprende. Então eu acabava, eu fui realmente aquele cara chato para poder pegar coisas e aprender. E perguntar, né? A coragem de perguntar, a curiosidade, porque... A pessoa que pergunta, ela já sabe, parece que ela é a burra, né? É a vergonha de quem quer perguntar. Mas aí eu vou dar uma de Passarete aqui. Beijo, viu, Passarete? Professor, beijo. Eu vou dar uma de Passarete. Beleza, você tem que perguntar. Mas hoje em dia, né, em que nós temos um negócio chamado, com o advento de um negócio muito louco chamado internet, né? Que era uma coisa que não tínhamos quando começamos... Não existia isso, era a tela preta do Bacen. Você tinha o Enoch, o RMCCI, que ficavam lá em pastinhas, numa mesa do canto, e você ia lá consultar aquilo físico, né? Mas hoje que a gente tem o advento da internet, eu sempre falo, beleza, pergunta. Ótimo. Mas você já experimentou dar uma gulgada assim? Você nem tá falando de IA, hein? Que agora você já tem o Você já leu aonde que tá escrito, né? Que a DI... tem que ser vinculada. Nem tá escrito. Não, mas aonde que não tá escrito? Ué, mas se não tá escrito, não tá escrito. Né? Mas você leu a circular, leu carta circular, leu a lei. Você leu? Não, não li. Porque daí eu pergunto e é mais simples, né? Alguém que já sabe, já me explica. Perguntar é ótimo, viu, pessoal? Não tô falando que não tem que perguntar. Exato. Mas eu tive um chefe muito rigoroso. Não canso de dizer isso, que ele foi um moldador do meu caráter. Que foi o falecido e muito querido Shigemi Fujizaki da Socopa, né? E ele não... E assim, eu fui muito treinada a não entrar para perguntar nada para ele sem antes ter lido. Então, eu lia... estudava... Sobre o que leu, né? Formava uma opinião errada, talvez, muitas vezes, né? Muitas vezes errada. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Não é fácil ler um normativo. Ele e o Hideki também, né? Que era outra pérola ali da Socopa. Ensinou muita gente também. E aí eu lia e tal, e chegava lá, Hideki-san, né? Shigemi, eu acho isso. Não, tá errado. Vai ler de novo. Aí, lia de novo. Agora eu tô com essa opinião. Agora tá um pouco melhor. Então, eles iam direcionando depois que eu fazia a minha lição de casa. Então, eu era curiosa, sim, mas eu também seguia um playbook de que eu tinha que estudar para saber fazer as perguntas que eram coerentes, né? Porque senão, perguntas do tipo, qual é a natureza de importação? Porra, cara. Aí, assim, eu sou o Passarete. Não tenho mais paciência. Qual que é a natureza... Tá lá, cara. Vai ler.
pega, né? Pega lá, pô. Hoje os grupos viraram muito isso, né? Sim, um caminho da pergunta fácil. Sim. O que não é esse cenário, né? Você tá falando há 30 anos atrás, cara. Pô, aí há 30 anos só tinha como tenho... aprender perguntando e observando. E eu tenho que comentar que assim, eu tive diversos chefes, então eu não vou falar o nome de ninguém aqui pra não esquecer nenhum deles. Magoar ninguém. Mas eu ganhei de presente uma CBNC. Eu ganhei de presente. Porque você tinha que preencher um formulário, mandar pro Banco Central e chegava na sua casa. Era físico, não tinha essa questão eletronizada, né? E dentro das instituições também era físico. Você tinha uma ou no máximo 2 exemplares ali rodando com todo mundo, né? Não tinham e-mails como nós temos hoje, né? Você tinha um documento onde todo mundo tinha que ler, assinar e dar ciência. Não ficava com você. Não ficava, era você guardou, anotou. Então, era um pouco diferente as dinâmicas, né? Sim. Ninguém morreu, tá todo mundo vivo, graças a Deus, né, gente? Tá todo mundo aqui. Então, tive diversos professores assim. Então, está aí. Lê e depois você vem me perguntar. Isso aí. Então, acho que todo mundo que deve ter passado por esse processo, né? Que é um pouco mais cascudo, vamos chamar assim. Acaba aprendendo de uma maneira diferente, né? Porque você tinha que, de fato, pesquisar, né? Você tinha que buscar esse conhecimento para você, né? E aqui, assim, tenho diversos amigos durante esse processo todo. Muitos amigos, muitos colegas, muitos chefes, muitas pessoas que enriqueceram a minha trajetória. Sim. E eu não vou aqui, tem muita gente, né? Posso lembrar de diversas pessoas aqui. Mas o ponto é esse, todos tinham, né, um formato de falar assim, eu não vou te dar essa resposta, vê lá, lê, depois você vem aqui e a gente debate. É isso aí, a gente debate. Essa era a forma de se trabalhar antigamente. E aí a gente curioso que era, ia lá, seguia a cartilha, Caminho Suave, né? Ia lá, também é uma referência a vintage. Sim. Eu não estudei nessa cartilha, mas vintage. Você no Google. Isso. Para esse episódio, especialmente, eu estudei esse tema. Tá bom. E aí a gente ia lá, fazia a nossa lição de casa, seguia a cartilha e não somos mal sucedidos, né? Então, eu falo que é um caminho cascudo, como o Thomas falou, né? Mas um caminho de sucesso, assim. Você aprende de verdade. Até porque os adultos aprendem de uma forma diferente das crianças, né? Você pegar uma criança que não tem nenhuma bagagem e falar que quem descobriu o Brasil foi o Bob Esponja, não foi, tá? Foi o Bob Esponja. Ela só tem um caminho, ela vai acreditar piamente no que você está falando. O adulto não. O adulto, como ele já tem bagagem, ele já pensa sozinho, né? Ele já tem outras histórias. Não, o adulto, tá? Tô falando da idade, tô falando do adulto. Sim. Para ele aprender um truque novo, para ele incorporar aquilo como um ensinamento, ele tem que escutar, ele tem que ler, ele tem que escrever e ele tem que pôr em prática. Quando ele segue esses quatro passos do processo, aí a gente pode dizer que ele internalizou um conhecimento, que ele aprendeu um novo truque, né? E vale para conhecimento da faculdade, vale para o trabalho, vale para academia que você fica lá postergando. Na hora que você realmente transforma aquilo num hábito, é porque você já leu, já escutou, já escreveu, já duvidou, já testou e já viu e já virou um conhecimento novo, né? Então, não tem como ser mal sucedido se a gente seguir esses 4 passos, né? E daí, deu certo, hein? Deu certo. Há 30 anos atrás e uma carreira muito promissora, né? Aliás, você falou a CNC, né? Só fazer um disclaimer aqui, né? A consolidação das normas cambiais. Já foi muito pior, gente. Né? Já. Se eu comecei na CNC que fala consolidação, devia estar tudo disperso em vários lugares. Então devia ser pior ainda, né? Então... A evolução até chegar à CNC. Mas eu já peguei o final dela para RMCCI, né? Então, mas, enfim, peguei um bom pedaço dela. Eu peguei o finalzinho também dela, mas já tava o RMCCI rodando e peguei a primeira consulta para melhorar as naturezas antes dessa que diminuiu as naturezas. Sim. Eu vou dizer que eu sou um pouquinho mais antigo nessa parte, mas eu fazia também atividades bem menos estratégicas, né? Você estava na contabilidade, né? Eu trabalhei na contabilidade, mas não na contabilidade de fato, como a gente vê hoje, né? De controladoria, controles. Eu acabei me formando, porque eu tenho familiares contadores também, então na família todo mundo é profissional mais liberal, né? E eu fui para um caminho de ser... carreira em banco. Colaborador em um empregador, né? Então, eu lembro da família falando assim, olha, contador sempre vai existir, independente do que aconteça nas mudanças que vão vir aí de trabalho. Eu falei, então vou me formar em ciências contábeis. Visionários. Botei na minha cabeça, né? Prestei também para comércio exterior, né?
administração com ênfase em comércio exterior. Passei em uma faculdade até que eu gostaria que talvez tivesse até mais força e mais renome, mas eu fui fazer contabilidade, que na época eu estava tão voltado para aquilo que eu não me atentei. Mas, enfim, a minha mãe, a dona Hilda, um beijo, mãe. Ela trabalhou em multinacionais, né? E trabalhou também na parte de, adivinha? Comércio exterior, compras, né? Aí depois eu caio nesse mercado. Quer dizer, acho que tudo tem um propósito, né? Tudo estava meio que conectado ou fui muito influenciado, né? Sim, acho que as duas coisas. Exato. Eu queria puxar uma pergunta, Thomas. Você hoje senta numa cadeira de produto. A gente viu nos últimos anos, acho que pelo menos eu fui lidar com produto dentro de fintech. Então, agora há 7 anos eu fiz minha transição da carreira bancária tradicional para fintech. E daí lá, o produteiro, os termos, ágil, não ágil e vários termos que existem. O que faz um produteiro de câmbio? O que é ser o head de produto de câmbio? Qual é o papel desse trabalho hoje numa instituição financeira? É aperfeiçoamento dos antigos? É criação de novo? Produteiro é um cara de inovação? O que é essa carreira? Tecnologia. É tecnologia? E como é ser o cara técnico de câmbio dentro de produto? Explica pra gente, porque eu acho que é uma carreira promissora. Vamos falar um pouco disso? Vamos. Eu acho muito interessante, né? Nem sempre existiu essa figura dentro das instituições. Relativamente nova, né? Ponto. É nova. Em bancos, talvez, que queiram se estruturar com as áreas, né? Eu já trabalhei em vários, eu vou falar de forma mais agnóstica aqui para não dar nomes aqui. Mas ele tem uma função de ser o coração, né? Para a gestão do produto. E a gestão, eu digo, todas as mudanças regulatórias, o que isso impacta nos clientes, o que isso você tem que fazer com o time de vendas, você tem que treinar para eles venderem. O time de enablement. Exato. Então, você é um coração, você como se fosse um círculo e você está conectado com todas as áreas do banco. Né? Então, na minha cabeça, né? Não quer dizer que eu sempre vivi isso em todas as instituições, mas deveria ser um coração, um centralizador. Né? Mas isso envolve, nos tempos mais modernos, ou de uns anos para cá, principalmente a questão de você ter um vínculo muito forte com tecnologia. Nem sempre foi assim. Você tem, a gente brinca, né? O produteiro raiz, que é o cara que olha, saiu a consulta pública, vamos lá trabalhar para a gente ver os impactos aqui no banco, alterar tudo que a gente precisa para a gente fazer. Tem uma demanda de negócio novo, vamos tentar olhar isso aqui para criar isso aqui, ou se dá para melhorar? Processo, fluxo, tecnologia. Legal, esse é o cara raiz. Hoje não, hoje mudou. Você tem metodologia ágil, né? Que nem em todos os lugares ela é pura, né? Então você tem ali mixes ou formatos diferentes, mas você tem responsáveis. Você tem o cara que é responsável por vendas, você tem o cara que é responsável da mesa, que são coisas diferentes, tá? Não é a mesma coisa dentro de banco. Você tem o responsável... E não deveria ser também nas corretoras. Não deveria. Você tem o cara que é responsável exatamente pela parte legal, compliance, que não é igual ao PLD, tá, gente? Só eu vou dar uma má notícia aqui, não é a mesma figura. Passarete e o Lobo explicou muito bem isso. Pode ser a mesma figura ou não, né? Mas geralmente não é, são visões diferentes. Sim. Compliance olha para você estar compliance com tudo que pede a regulamentação. E não só de câmbio, né? E não só de câmbio. E PLD olha, de fato, a questão de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Você tem ainda a parte legal do banco, ou a parte jurídica, né? Onde ele vai ver se todos os termos contratuais, exposição contra clientes, ou com os próprios parceiros, que esse mercado existe, né? A gente sabe. Então, e você tem a parte fiscal, você tem a parte de risco de mercado, você tem tesouraria. Então, você tem que, quando você faz, você tem que olhar o todo. Você tem que olhar uma jornada end-to-end. Não é fácil. Porque a gente, por mais que você tenha checklists, você pode passar alguma coisa. Esses cenários, eles são muito complexos, né? Principalmente no câmbio, né? Tem produtos que... E aí eu não vou tirar mérito aqui, tá? Todos os produtos são complexos dentro das instituições. Mas alguns podem ter mais detalhes do que outros. E aí vem esse grande desafio que é trabalhar na área de produtos, né? Para o câmbio. E aí quando eu falo câmbio, engloba em alguns bancos conta internacional, trade finance, pode ter derivativos, né? Você tem um conjunto de coisas ali que às vezes eles
limitam e falam só câmbio, né? Mas você tem um conjunto de produtos com equipes diferentes, produtos de câmbio, com jornadas diferentes, com uma série de detalhes, né? Perfil de cliente complexo. Diferente, perfil, persona, e a gente fala de consumidor. personas, exato. Então você tem tudo isso. O que é melhor? A gente acha muito legal uma série de coisas, mas faz sentido eu colocar? Pesquisa. Então, mas eu acho que não é tão legal. Aí vem os stakeholders, que são os donos desse negócio, que financiam tudo isso dentro das instituições, diretores, outros. Mas eu quero fazer isso. Beleza, vamos ver se dá viabilidade, se não dá. Se paga em quanto tempo? Se eu colocar dinheiro aqui, se eu fizer nesse canal. Aí você tem todo um backlog herdado já de como foi construído, de todas as regras antigas aqui. Vale a pena fazer? Poxa, vale a pena, não vale? Derruba tudo, faz novo, não sei. Ô, então... Thomas, nessa linha... Desculpa, eu falei muito rápido aqui, gente. Não. Fique à vontade. Eu tô aqui. Nessa linha do produteiro, né, do superintendente de produtos, do diretor de produtos, do gestor de produtos, eu tenho uma percepção, e fica à vontade para discordar de mim. Eu tenho uma percepção que não necessariamente eu preciso ser a pessoa formada em direito para conseguir criar uma regra do legal. Eu não preciso ser uma pessoa que saiba programar para ter uma noção de tecnologia. Eu tenho a impressão de que o bom produteiro, né, o bom gestor de produtos, superintendente de produtos, enfim, o cara que está criando, está inovando, está buscando mais saídas, ele está colocando o cliente no centro desse círculo que está se comunicando, né? Então, é como se a gente fosse o ombudsman do cliente. Tá, vamos colocar o cliente aqui no centro e vamos ver. Faz sentido para esse cliente, para o nosso cliente, para o nosso perfil ideal de cliente dessa instituição, consumir cartão pré-pago? Não, eles têm conta lá fora e fizemos uma pesquisa aqui e notamos que para ele faz mais sentido a conta global. Então eu não vou viabilizar um produto, aprovar uma bandeira, meter um cartão pré-pago. Eu tenho que ir atrás do que o cliente quer. Então a experiência. Acho que você pegou um ponto, se você puder pegar um gancho por aqui. favor. Peter Drucker, que sempre tinha os pai 4... da administração, tinha né? os 4 P's, agora viraram 4C. Cliente, né? Aí você tem cliente como foco, é o primeiro ponto. Só que eu posso dizer que assim, o mercado ainda está se adaptando. Não é todo mundo que sacou isso. Não é todo mundo que está nessa mesma fonte, né? Está bebendo dessa mesma fonte. Ou ele está bebendo dessa fonte, mas ele tem um legado muito grande que estava focado no produto. No canal de vendas ainda que eram físicos ou semi-automatizados. A grande transformação... E você vê que o Peter é de quando? Você tem noção de quando que é o livro dele? Eu não sei, Renato, Roberto, se eu tiver que falar aqui qualquer coisa... Sei lá, mas é muito antigo. Antes mas ele falou que morreu mesmo. Ele falou que morreu. Nos anos 90, nos anos 80, ele já falava muito dessa coisa de você colocar o cliente no centro e talvez ele não soubesse o nome não tivesse surgido naquela época. Em 2018, 17, mais ou menos assim, eu assisti uma palestra com uma head do... não tão morto, Twitter. Não quero polemizar, porque eu não sei se vai ao ar enquanto você já está acessando, se você acessou, se você não está, se você conhece, enfim. Mas tinha uma rede social, tem uma rede social, não sei que tempo de verbo que eu uso, que chamava Twitter. E ela estava lançando ali... Você não está incentivando ninguém a usar, não, não, né? Pra não cair o programa. Eu sou uma legalista. A gente se existe uma regra... dados relacionados, eu sou uma pessoa formada em direito. Se existe uma regra, ela é para ser cumprida. Okay. Se você discorda, você derruba outras coisas, não a regra. Não mata o mensageiro. Não mata o mensageiro, mata a regra. Mas vamos lá. E ela estava comentando naquela ocasião, e na época eles estavam muito centrados em propaganda, né, advertising e tal. E aí ela comentou que a gente não deveria mais usar a expressão B2C ou B2B, né? Então não deveria usar mais a expressão business para o consumo, né? Negócios para consumidores ou negócios para empresas. Que eu deveria usar a expressão B2E, que era o business to experience, e que quando a gente colocasse o cliente no centro da decisão,
nós saberíamos para onde apontar as estratégias de crescimento, de investimento e tal. Você acha que tem... Isso é de 2018, essa fala que eu ouvi, tá? Você acha que isso tem sentido para um produteiro, para um gestor de produtos hoje? Ele tem muito sentido. A gente avalia ainda, claro, existe no mercado o modelo B2B, B2C, Sim. mas agora você tem o B2B2X. Sim, Pode isso ser, aí. pode ser qualquer coisa, né? E aqui... E o X não é o Twitter que a gente está falando, é a experience, vamos deixar Exato, claro. pode ser qualquer coisa, né? É. Porque você pode ter um parceiro... Porque acho que a maior parte de você... acho que a melhor, né? E a maior parte para você ter um sucesso em alguma coisa... Você não vai querer construir tudo sozinho. Você não Sem tem dúvida. Você não tem nem tempo e nem recurso e nem capacidade para fazer tudo sozinho. A gente estava falando aqui nos bastidores antes, né? Então vou acabar confidenciando aqui, né? Ninguém conhece tudo, ninguém é o maior especialista de tudo, ninguém é a empresa que resolve tudo, né? Então, você tem diversos componentes que vão trazendo elementos para você ter sucesso em um determinado ponto. A parceria, ela é fantástica. E pode ser para qualquer coisa. Fundamental. Né? Não estou falando de um parceiro que vai vender para mim. Eu posso ter um parceiro que emite stablecoin para mim. Eu posso ter um parceiro que me traz uma solução de IA. Né? Posso ter um outro parceiro que me traz uma solução de Y. E né? aí, isso Então, em curto tempo, né? Em curto tempo. Acho que a ideia é essa. Só que, claro, né? Às vezes nem todo mundo está no mesmo time ou no mesmo desenvolvimento. Né? Então você precisa sincronizar tudo isso. Isso é um Essa é a grande dificuldade. Né? Porque você tem... por mais que a gente tenha foco no que a gente faça, né? Eu digo todos os produtos têm, você tem níveis de priorização dentro das instituições financeiras ou da própria fintech. E aqui quem é de fintech sabe o que eu estou falando. O foco até ontem era esse, agora o foco vai ser outro. Eu estava vendo câmbio, agora eu quero ver crédito. Tá bom, o pessoal de câmbio vai parar? Não. Eu só não vou ter o mesmo investimento ou a mesma priorização que eu estava dando ali. Né? Então você nunca para. Você vai fazendo, só que você faz coisas mais transformacionais ou menos transformacionais, dependendo do nível de prioridade que é dado para aquela situação. Né? Então a gente estava comentando aqui, encurta muito. E eu posso ter parceiros para N coisas. Né? Eu acho que a parceria é o grande nome para quem trabalha com produtos. Você precisa ter parcerias, o negócio... Né? Diversas finalidades, desculpa. Imagina, eu acabei te cortando. Pegando o gancho da palavra parceria, né? Quando a gente fala parceria, o brasileiro tem um dom de estragar algumas coisas, né? Um deles foi a palavra parceria, porque na parceria, que muitos praticam, alguém se ferra e outro toma vantagem. Não é dessa parceria que o gestor de produtos está falando. Ele está falando justamente desse seu parceiro que se especializou naquele nicho. Dos bastidores. Ninguém consegue ser especialista em tudo. Eu tô vendo que é uma experiência muito política, vamos usar essa palavra, né? Porque você tem que ficar negociando com todos esses parceiros o tempo todo, né? Então você tem um time de venda que quer colocar um produto novo, deve estar te pressionando. Você tem uma diretoria querendo cortar custo e você precisa de dinheiro para. Então é um jogo político, os seus clientes gritando, então, o seu fornecedor. Tem um hard skill ali, então, o que você diria que esse hard skill que deveria ter nesse profissional de produto ali? Então, a gente tem 2 pontos, né? Quando aí você fala de hard skills ou do soft skills, né? O hard skill é o conhecimento técnico que você adquire ao longo de cursos, aprendizado profissional e N finalidades. E para o produto precisa. Mas não quer dizer que isso é determinante, né? Porque você tem que complementar com uma série de outros soft skills para você tratar, que é comunicação e uma série de outros... Relacionamento. Você tem que fazer tudo isso. Não é fácil, ninguém é perfeito e ninguém vai ter tudo. Isso óbvio, aí. Né? Mas por isso que você tem diversas pessoas no seu time, né? Para você também trabalhar... Ou os próprios pares dentro das instituições para te auxiliar com isso, né? Então, não vou eu aqui buscar uma parceria sozinho, né? Eu tenho pessoas que conseguem trazer isso para mim de uma maneira muito mais fácil. Ô, né? Thomas, você falou dentro do seu time. Quem trabalha no time de produto? Às vezes eu tenho a impressão de que o gestor de produtos é um ser solitário. Mas quem está lá no time? Que tipo de cargos a gente tem ali no time de produtos? Acho que essa é uma ótima pergunta. Dependendo do modelo, tem diversos modelos no mercado rodando hoje, né? Mas você tem agora nas figuras novas, né? POs ou PMs,
que é o Product Owner ou Product Manager. Antigamente era gerente de produto, ok, né? Tem fica funções... mais bonito no LinkedIn esse aí que você falou. Fica, no LinkedIn a gente Fica deixa o bonito. pavão todo enfeitado, né? Fica bonito isso aí. Então, geralmente você tem POs ou PMs que atuam ali na frente de produtos, que é quem faz todo o discovery, olha as jornadas com os times dos usuários, quaisquer que sejam, ou quando tem front, né? Você olha ali o que esse cliente está navegando, pedindo, reclamando, que isso serve dos insumos para você melhorar. Isso aí. Então você tem todo esse contexto para poder olhar no time de produtos, né? Tem uma função muito que a gente chama prévia antes de você colocar um negócio para rodar. Que é esse gerente de produto que é o PO ou Ou que é o especialista, ou que é o Product Owner. Vai falar com o usuário. Isso, exato. Então, se é vendas, vai falar com o cara que está vendendo. Isso. E ouve o cliente também, né? Se é num canal eletrônico, ele vai pegar tudo que está sendo publicado ali com relação ao que não está bom, ou que pode melhorar, ou as sugestões, e a gente cria perguntas ali constantes para o pessoal devolver e dar esses insumos para a gente melhorar. Agora, faz sentido o que todo mundo falou eu estar desenvolvendo? Às vezes não. Às vezes não. Né? Mas você precisa avaliar. Então, se é uma coisa muito determinante, é algo que melhora a sua nota de um aplicativo, por exemplo. Um NPS da vida que vai ficar bom. Exato. Né? Eu não quero entrar em termos técnicos aqui, mas é isso. Mas né? a gente tem exatamente sido, isso. A gente tem sido isso. elogiado por entrar na especialidade de cada episódio, né? Então o NPS é o Net Promoter Score, que é a nota que o cliente dá em relação ao serviço que ele está consumindo. O mercado Exato. financeiro só descobriu com o Nubank, né? Pode ser um NPS provocado, motivado. Você vai lá e provoca seu cliente numa pesquisa, Exato. numa coisa, ou pode ser uma coisa que você vai pegando por outros insumos. E nós somos mais avaliados subjetivos. por isso, tá? Exatamente. Então a gente é avaliado por isso. Esse é o KPI. É uma métrica da performance de produto. É o KPI, né? É um dos KPIs. Um dos, né? Então você tem ali uma série de coisas que você faz, né? Então, a parte do produto, se a gente for olhar tecnicamente, eu tenho o upstreaming e o downstreaming. O upstreaming é todo esse roteiro que eu vou fazer. Discover, analisar, verificar o que o cliente precisa, o que o produto precisa, o que a instituição, dentro da instituição, arquitetura, segurança. Tem uma série de coisas que você tem que avaliar. E bancos têm um controle muito mais robusto, né? E aqui não é demérito para quem trabalha nas fintechs, não é isso. Mas tem porque todo o regulatório está lá, né? Está muito pesado para isso, né? Então você tem que cumprir uma série de requisitos e um checklist enorme que só depois daquilo é que você vai falar, tá bom, consigo desenvolver, então agora eu vou desenvolver. Então, o downstream é quando você já realizou tudo. Mas isso tem nas construções, se você olhar toda a questão da metodologia ágil, tem isso lá escrito, né? De uma forma literal. Mas aí você, do literal, colocar na prática é diferente. A prática, isso a teoria é na um prática organismo é outra. vivo, porque ele vai se transformando, né? A gente pode combinar dentro das instituições formatos diferentes. Então, a gente tem isso constantemente sendo visto e revisto para trazer melhorias. Então, você tem o PO ou o PM no time de produto. Sim. E esses dois no time de produto... São dois ou é ou? Não, pode ser um ou outro, ou pode ter dois. Eles têm funções diferentes? Depende da instituição e do tamanho. Tá. As responsabilidades são um pouco diferentes. Tá? O PM, às vezes, ele tem um nível de cobrança maior do que o próprio PO. Tá? Mas não necessariamente você precisa ter os dois, tá? E aí seria luxo, eu gostaria, fica gravado aqui, gente. Todo mundo gostaria. Todo mundo queria ter, né? Enfim. Mas você tem normalmente você tem um owner. Você tem um owner. Tá. Né? E dali, ele que comanda isso com toda a equipe técnica. E técnica... Compliance. Entende? Desenvolvimento. Desenvolvimento. Aí tá falando de tech mesmo. Então, ele é tech. Ele é o cara de tech. Não, ele não é um cara de tech. Ele é um cara de produtos, mas ele coordena todo o grupo de tecnologia para aquela finalidade. Então, ele é o cara que chega e fala assim, ô tech, constrói aí essa coisa, põe uma primeiro ele label. tem que avaliar tudo que está sendo feito, se tem espaço, agora faz se não tem. Aí depois vamos que ele aqui priorizar, tem a tal. solução técnica para isso ou não tem. Se não tem, eles buscam em conjunto, né? Tem toda uma questão bem mais direcionada para esse momento, olhando o produto, né? E não quer dizer que você não faz a parte raiz ainda, né? Vamos analisar a resolução, saiu a 410, né? 410, que você internacional. Você
acabou chegando a comentar, né, no LinkedIn também, Sim. Evandro. E aí eu tava fazendo ontem, né? Então eu coloquei antes, depois, comentários, a gente prepara ali, mandando para dentro do banco, né? Todas essas análises. Essa é a parte raiz, né? Que a gente lembra de produtos. Como é que a gente faz? Coloca o texto original, coloca o texto novo e o que traz de impacto pra gente, faz né? O O depara e traz esses impactos. Então, tudo isso é a parte mais raiz que todo mundo sempre fez em produtos. Ah, tá bom, tem que mexer alguma coisa aqui nos meus sistemas? Preciso? Não. Em tese, para isso não era necessário, mas tem oportunidades, né? Traz ativos virtuais ali que é muito forte. Você tem ali um conceito que ele excluiu alguns incisos, né, da parte de movimentação do capital estrangeiro, mas incluiu um linguajar novo que está dentro do sistema. Então, em tese, ele trouxe algumas coisas ali para trazer mais segurança jurídica, né? E também não ter consultas ali para o próprio regulador. Então, você tem ali... Não tem nem braço para responder, né? Não, são coisas simples, mas que você tem que dar visibilidade. Também, Quem né? é que tem que passar isso para todo mundo? Para o time de back-office, para o time de vendas? Então, a gente fez e a gente publicou ontem, por exemplo, no nosso caso, a gente fez essa publicação ontem. No caso, fui eu que soltei lá. Falei com o meu time ali, ó, vocês concordam com isso? Porque de novo, a gente não sabe tudo, né? Sim. Você chama as pessoas para olhar. Aí você tem no seu time o PO ou o PM. Normalmente isso o PO. que eu tenho. Você tem vários POs. Tem um time de POs que ficam coordenando os produtos tal, e falando com as áreas, etc. Qual que é a formação deles, assim, a média de formação? Tem de tudo? Tem de tudo. Ótimo, que eu acho Tem que é gente o mais que faz legal. marketing, tem gente que faz tecnologia, tem pessoa que migra de tecnologia para o produto, tem gente que migra de back-office para o produto, você tem de tudo. É interessante, né? A diversidade fazendo, né? Uma diversidade realmente diversa, né? Diferentes cabeças pensando para montar Agora, isso. todos eles, na grande maioria, buscaram conhecimento em cursos de metodologias. Ah, né? sim. Exato. Então, Essa é a waterfall, entrada. ágil, né? Como é que a gente faz? É um mix? Aqui é melhor aplicar o quê? Então, todos fazem para ter um conhecimento. E a gente não precisou pedir lá, tá? As pessoas já foram buscar por si só, né? Porque o produtor, ele é um cara curioso. Ele tem que ser um cara curioso, né? E mesmo assim, como a gente tem que saber um pouco de legal, tem que saber um pouco de tax, tem que saber um pouco... Então, a gente brinca lá no banco, né? E aqui não é demérito de novo, gente. Cada produto tem o seu nível de critério para conhecimento, né? Então, quando eu falo de câmbio, se eu estou falando de uma conta global, o cara sabe de cash. Se eu estou falando que o cara tem que saber de trade finance, ele sabe de crédito. Então, o câmbio já tem cash e crédito, né? Estou falando da troca da moeda pura e simples, tem o câmbio raiz que a gente chama aqui, que são todas as conversões que você faz para fazer os pagamentos ou os recebimentos cross-border, né? Tem um mix de coisas, então no câmbio, você acaba vendo um mini banco se transformando dentro de você ali, né? Você tem que conhecer um pouquinho de cada coisa. E para fazer o seu câmbio ou a sua conta global, você usa Pix? Então, você tem que saber um pouco de Pix. E aí, poxa, você já viu quantas coisas a gente falou aqui? Eu tenho que saber também um pouco aqui de uma parte sistêmica de uma tecnologia, porque eu preciso usar assinatura digital, troca de arquivos, APIs. Então, você começa... eu acho que o produtor, e principalmente de câmbio, é um cara muito versátil, uma pessoa, homem, mulher, ou, enfim, como ele se identifique, ele tem que ser ali tratado com muito respeito, gente. É um profissional Tomás, muito difícil. Ouvindo, sabe qual é a sensação que eu tenho? A gente, com esse episódio, pode gerar e despertar no mercado uma coisa que tem muita gente que não sabe para onde ir e não sabe quem ele precisava. E talvez eu estou me dizendo, você precisa de um produteiro. O que você precisa é de um gestor de produto. Ele está desesperado com a perca de mercado dele, só que ele não sabe analisar dados. Tem um monte de dados disponíveis. A gente estava falando disso, inclusive, lá num podcast que a gente fez dentro do evento da Log Comex. A gente está na semana do evento. E a conversa era, tem uma infinidade de dados. Só que agora, mais do que dados, é saber analisar. E quem talvez vai saber? Camila Farani falou muito isso, né? Se você toma qualquer decisão para o seu negócio, que ela não é baseada em dados, você está agindo de forma intuitiva. E aí não tem como falar de intuição, né? Não é o que... De novo, eu acho que... Em alguns momentos ajuda, mas não é ele que vai determinar. Ajuda. Eu acho que, assim, a primeira coisa é o cliente no centro. Botou o cliente no centro, tem a área de produtos, e ele começa a reverberar
para outros aspectos. Então, eu estou perdendo receita, eu estou perdendo mercado, vamos contratar mais comercial. Mas, exato. Vamos fazer tal coisa. É isso que é a saída. Na verdade, você precisa ter ali você precisa repensar. Você precisa ter lá o gerente de produtos, superintendente de produtos, enfim, que é o cara que vai falar, tá bom, antes da gente começar a traçar como é que a gente vai crescer, vamos colocar o cliente no centro. E aí agora vamos reverberar. O que a gente tem bala na agulha? Compensa? Entender. Não compensa? Fazer tudo o que ele está pedindo, da forma como ele está pedindo. Acho que o gestor de produtos é uma figura nova, relativamente nova, para as instituições mais tradicionais, o universo das corretoras. Nem existe. Nem existe, então é por isso a gente... E a figura se confunde, né? Porque você tinha produtos como vendas especializadas. Isso aí. E não perfeito. como uma pessoa que conhece bem a regra e que trabalha junto com vendas. Isso aí. Na verdade, é uma parceria muito Ele é um par. intrínseca, né? Que você precisa ter para fazer o negócio andar. Isso aí. E vendas vai ser produtos. Lógico que vai ser, porque ele vende o produto específico. Vendas é o seu cliente interno, porque né, senão Thomas? vendas era um negócio que podia vender qualquer coisa, né? Então, vamos agora colocar no nosso KINAI aqui, vamos vender calça jeans e nada contra quem todo vende, mundo tá? comprando. Calça jeans não, calça de brim, né? Porque senão eu também falo errado aqui, né? Então a gente vende também isso aqui junto com o câmbio, não é isso, né? Correto então... dizer que esse gestor comercial, ele seria seu cliente interno? Sim, ele a é o mesa, meu cliente interno. Todo esse pessoal. E eu dentro do banco tenho vários, né? Mas isso. A parte do câmbio, sim, ele é o Ele é meu o principal demandador, né? É o principal consumidor de tudo que a gente cria, estuda e trabalha junto. Porque eu preciso dele para poder que o negócio ande. Eu não consigo sozinho criar coisas você do cria além. Um negócio que ele não... E aí, vamos lá, né? Gostei desse ponto. Criei um produto. Então, veja bem, eu tenho lá um gestor comercial. Vamos pegar instituições mais tradicionais ou que ainda não entendem a força de uma área de produtos, como é a tua área lá dentro do BS2. Já que reiterando os agradecimentos pelo BS2 também ter cedido aqui o Thomas pra gente no podcast. Eu vou pôr o produto. O produto não é o gerente comercial, ele não é o superintendente comercial, não é o diretor comercial. O diretor comercial tá lá olhando para as metas, tá olhando para planejamento estratégico e tem uma área de planejamento lá dentro que começa a falar, a gente precisa crescer X%, a gente precisa equilibrar contas, a gente quer ganhar market share. O que a gente precisa? Aí o gestor comercial fala, porra, eu preciso de sistema, preciso de gente, preciso de apoio de marketing. Mas, cara, os clientes estão aqui. O cliente que está lá no centro, o cliente está demandando um produto. O cliente está aqui demandando uma nova solução. Aí o gerente de produto vem e é ele que idealiza. Beleza, idealizou. Dentro da área de produtos, você também tem a pessoa que vai capacitar o time comercial para vender, que numa linguagem mais técnica, um enablement, que é aquele cara que vai fazer os roleplays, que vai treinar, que vai falar, não, vende assim. Tem que ser. Tem que ser nesse formato. Tá debaixo do produto. Sim. Tá. Produto, quando cria, você cria... a gente brinca, né? Criei o filho. Tá aqui, criei esse negócio, é uma caixinha retangular, super bonita, ele pode fazer um monte de coisa. Quem vai vender isso aqui? Você pode ter vários formatos de venda. Vai ser uma venda totalmente eletrônica ou eu vou ter pessoas para poder vender? Depende. Você pode fazer os dois. Um mix, eu faço faço o outro. Quando a gente fala de tecnologia e disso aqui, faz-se propaganda, né? Mas vamos imaginar que poderia ser algo que eu preciso de gente ali para poder vender, como é o nosso mercado. Então você fala assim, olha, esse produto ele funciona desse jeito. Para você vender, são esses triggers aqui que você tem que falar para o cliente. Ou são esses pontos que são pontos que trazem benefício para ele, a necessidade dele, você cria o elo lá da necessidade para que ele comercialize, né? Ou que o cliente já tenha, porque tem coisas que existem, você só está replicando para poder vender. Tá só melhorando. Então, vamos dar um exemplo simples aqui, tá? Todo mundo de câmbio faz trade finance? Não. Então, vamos falar de trade finance? Vamos, então tá bom. Estou criando um produto. Você não vai criar um produto mega diferente do que existe. Você vai criar um produto que existe para você vender. Qual que é o seu diferencial? Então, você precisa mostrar para quem vai vender exatamente isso. Você precisa capacitar as pessoas de venda para vender o seu produto. Por quê? Se você criar o produto e deixar ali, o que vai acontecer? Ele vai morrer. Ele vai morrer. Não foi vai ofertado? Vender. Não vai vender corretamente. E aí, leia-se. Ou se você deixar, né? É que em bancos, geralmente, ou nas instituições financeiras, você tem duas figuras. Você tem um gerente comercial, que cuida do relacionamento de clientes de forma, né,
convencional, com todos os produtos, aprova crédito, faz tudo. E aqui eu não estou falando do Trade Finance. O Trade Finance é só mais um produto que ele vai vender. E você tem o especialista de venda, que é a pessoa que trabalha do teu lado ali para fomentar câmbio, Trade Finance e todo o resto. Isso existe na grande maioria dos bancos, tá? Não estou falando só do banco que eu trabalho atualmente no BS2. Obrigado, BS2, de novo. Então, o que a gente faz? Você capacita essa pessoa que ele vai junto com o gerente comercial. É ele que dá os detalhes. Ele que fala, não, você quer fazer um FINIMP? Então, você sabe que você tem isso, isso e isso. Você quer fazer tal produto? Você tem isso, isso, isso e isso. Então, ele tem esse detalhe. O gerente comercial, coitado, ele não vai saber vender 215 produtos, 490 produtos existentes dentro do banco. E nem o cliente aguenta essa abordagem, né? Então, primeiro né? Quando eu falo de vendas, né? E aqui eu não quero dar aula de vendas porque a gente tem especialista aqui, gente, tá? Eu tô só comentando. Você vai visitar um cliente, você identifica as necessidades dele. Qual que é o melhor produto para ele vender? Qual que é a melhor condição que ele vai ter no contexto dele, cliente? Qual que é o contexto que ele quer? Eu quero vender um capital de giro que serve para ele fazer FINIMP ou eu quero vender um próprio FINIMP? Eu quero dar para ele uma condição diferente de um produto que existe dentro do banco para ele fazer essa operação ou não? Então, tudo isso vai ser de acordo com a necessidade que é identificada na parte comercial. E o produto, infelizmente, não consigo estar em todas as visitas comerciais, né? Então, as perguntas exploratórias, elas estão alinhadas de acordo com a necessidade com do cliente. O time de enablement treinou naquele produto. Ó, para esse produto você faz essas perguntas. Se ele responde sim, vai para cá. Não, C. Então, isso é uma identificação da necessidade. Da jornada. Então, conseguimos fazer? Conseguimos atender esse cliente? Sim. Aí você entra numa outra condição que é pricing, né? Que é preço. Isso. E aí você tem toda uma outra discussão que, claro, a gente participa ali como produto, mas tem times que fornecem o preço, ou eu crio mecanismos para que aquele preço também possa ser melhor. Então, tudo isso é discutido. Por isso que eu falo, a gente está num centro, gente. Sim. E eu falo com todo mundo, né? E você está treinando o time de marketing para poder fazer a parte de propaganda. Nossa, o time de marketing a gente brinca, né? As pessoas são super especializadas hoje, né? Com esse mundo de mídias. E eu falo, posso dar uma opinião de 2 centavos, né? Porque a gente não conhece de marketing, né? Mas eu falo assim, você está treinando o time de marketing para dizer, olha só... Mas eu tenho que falar, quem que é minha persona? Quem que é minha persona? Qual que é o diferencial ICP, do meu produto? Então, tudo isso eu tenho que passar pro time para ele poder criar. Isso aí. Coitado, a mesa, o back, todo mundo. Ele não faz marketing só para mim, né? Ele Ele faz marketing pro banco todos inteiro. os produtos. Então... E, Thomas, eu quero explorar uma outra parte. Ou já foi pro Beleléu Já foi pro Beleléu. O roteiro, tá, pessoal? Mas virou um baita de um programa de produto. Eu, quando cheguei na fintech, olhei, elas tinham os melhores produteiros, pegando de fintechs ótimas do mercado que já estavam à frente com outros produtos. Quando coloca esse cara na frente de produtos, sabe o que eu assisti? O produto câmbio, ele é um produto, sempre foi o patinho feio, como a Roberta fala, do mercado financeiro, porque ele tem uma particularidade de PLD, de conformidade regulatória muito grande. Daí eu via demandar, inclusive eu fui esse cara, que tinha uma responsabilidade de liderança de time de back-office, porque não tinha conhecimento técnico do câmbio. Então eu quero despertar para você, porque eu acho que é um grande diferencial. Quando você pega uma expertise do câmbio e transforma esse cara num produteiro, você acha que isso ganha jogo ou não, Evandro? Não precisa disso. O cara tem que ser bom de produto, ele vai conseguir colocar qualquer produto. Ou há um diferencial técnico em colocar o cara técnico que conhece no meio, pelo menos desse produto câmbio. Faz sentido? Que pergunta, hein? Eu tava anotando aqui o que vocês perguntou, porque foi... Na verdade, você tem que ter um conceito. Tem gente que consegue tocar produto em qualquer produto. Tanto faz, porque ele conhece a metodologia, ele sabe como atuar, como fazer, e ele vai receber uma demanda para poder tratar isso. Existe esse modelo também. Tá bom. Eu não acho que eles são excludentes. Tá bom. Tá? Eles podem ser complementares. Agora, quando você pega uma pessoa que conhece do câmbio, sabe onde estão os atalhos, os meandros, as dificuldades, ou todo aquele monte de regra que a gente sabe, né? Que a gente não vai ficar aqui chorando, né? Senão a gente puxa uma caixinha de lenço e fica aqui 2 dias. Ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Eu já tive um chefe que falou assim, mas por que você está criando dificuldade?
Resolve. Não é porque tem a regra assim, mas você não consegue fazer de outra maneira? Não tem como contornar? Então, eu acho que é uma pergunta excelente, porque ajuda, porque conhece, já sabe como é que lida. Quem veio de operações, por exemplo, sabe o chão de fábrica, né, gente? As dificuldades, que é o cara que bate naquela tecla, aquilo não vai funcionar, que o cliente reclama. Então, ajuda, sim. Mas, quando você pega uma visão mais limpa, mais clean do que é o produto, ele não está preocupado em resolver os problemas regulatórios com aquele monte de se. Ele vai falar assim, tá, me passa o que você precisa que eu vou construir aqui. Isso. Então você tem os dois mundos. Os dois mundos são válidos, tá? Eu não consigo te dizer agora o melhor é um ou é outro. Ok. O ideal é que você pudesse ter as duas pessoas. Sim. Né? Exato. Porque você vai balanceando ali. Tem o pró exatamente. e o contra, né? Exato. A pessoa que viveu no chão de fábrica, a expressão que o Thomas usou, na minha E percepção... eu já vivi, tá? Eu já fui também. de operações, gente. Então... Eu também. Bastante tempo. Então, a Eu pessoa que tá idem. ali no chão de fábrica, né, com o termo que você usou, se ela não tomar cuidado, ela tem todos os paradigmas para um negócio não mudar nunca. Não, isso aí a gente já tentou. Não, a gente já fez. Não, mas é que a gente sempre fez assim, deu certo. A gente fica com vício de que não dá para resolver. Tem um conhecimento embarcado nele ali enorme, tem uma jornada, uma experiência que precisam ser aproveitadas na minha percepção por produtos, mas se ele não tomar cuidado, ele vira um construtor de muros. Né? E só para deixar claro aqui, pessoal, a gente não tá falando que quem trabalha no time de back-office ou de operações sempre pensa assim, tá? Mas é porque quem tá ali na parte da retaguarda toma muita porrada. É o que se espera dele às vezes, né? Então eu quero que ele blinde. A pessoa é nosso goleiro, né? Ele tá ali. Passou dali, passou. Então ele segura, tem que fazer mesmo. Como time de compliance também. Não é compliance que é para falar não, mas ele tá ali para proteger a instituição, o mercado, pro-business e tal. Mas é que ele tem o paradigma da cadeira que ele tá ocupando, que é a cadeira de retaguarda, de defesa, né? O compliance, o back, operações, enfim. Quando você pega a visão clean, beleza, ele fala, tá, me fala o que eu preciso. Então, se ele não tiver o cara do paradigma, que é o cara do chão de fábrica, falando o que precisa, o cara da visão clean não constrói um negócio defendendo o gol, correndo, sabendo que tem linhas ali que eu não posso ele vai jogar construir bola. uma solução. Ele vai construir uma solução que daí, na hora que você vai colocar na prática, fere o artigo tal da carta circular, da IN, da não sei o quê, não casa com a contabilidade. Então, só a visão clean, moderna, não faz verão no câmbio. Sim. E se eu ficar com só gente de visão mais old school, eu não vou inovar. Então, na minha opinião, é isso. Eu tenho que ter os cabeças brancas e a visão clean ali, trabalhando de mãos dadas. E a gente tem um ponto, né, que a gente não comentou aqui. Nas instituições, quando você cria qualquer produto, variação de produto ali, né, que você tem que fazer, você tem que aprovar dentro da instituição. Você passa por todas as áreas. Todo mundo coloca o seu comentário. Você não faz nada sozinho. Né? Senão o pessoal fala assim, o cara tá ali, ele criou porque ele quis. Não, gente, não é assim. Se fosse assim, seria ótimo. Eu teria uma liberdade e eu estaria, né? Então... E se as coisas não custassem dinheiro também, custassem petecas. Né? Que daria certo também. Faço o que eu quero, não tem dinheiro, não tem que se pagar. Né? Então você tem ali todo um critério dentro de instituições financeiras, bancos. Acho que corretora também segue as suas governanças, né? E fintech, e eu vou falar de novo, não quer dizer que não segue as governanças, mas são governanças diferentes, né? E por isso que foram criadas, por isso que se chama fintech. Né? Porque ela não tem esse monte de barreiras para você fazer. Né? Então, e aí todo mundo vai vendo, tá bom, aquela fintech fez tudo direitinho, vamos fazer uma parceria com ela? Faz sentido? Isso. Faz sentido. Só que fintech, você precisa melhorar isso aqui. Pra gente poder plugar aqui dentro das instituições. Grudar aqui na que é o que acaba acontecendo na prática aí. Você já viveu isso, Evandro? Então, você é o cara que pode melhor falar isso do que eu até. Mas aí você falou, é a experiência que eu vivi, porque até a que eu vivo hoje na Trace, né? E eu brinco com o Bernardo, que o Bernardo é o CEO da Trace lá, o patrão, que é a minha relação é de amor e ódio. Porque eu chego com a cabeça... Eu fiz carreira em operações, então eu chego com uma cabeça quadrada. E ele me provoca em... Tá, por que não? Por quê, né? Daí você para e fala assim, não, realmente não é a norma. É porque todo mundo faz assim. Não, então confirma que não pode. A gente tá ferindo alguma barreira? Não. Então vamos fazer diferente.
Exatamente. Mas se tivesse só a minha cabeça sem essa confrontação, então eu a adorei a visão sua clean e resposta. cabeça branca. Se as duas não estiverem discutindo, e daí eu vou falar as várias variações. A geracional é uma, né? Entrando no que a gente tá falando. Os diferentes skills, formações, a diferente cabeça, acho que até natural do homem e da mulher, do cara da periferia e do as do energias diferentes. Todas as energias diferentes delas que vai criar um puta negócio, né? Muito bacana. Não dá pra falar com o Thomas sem falar... desculpa, você ia falar ainda de produto, que ia chamar ele pra falar de associação, né? Não. O cara tá em todas. Não, então. E eu tenho que ser a Amazona do Apocalipse. Não vem acabar com o programa, não, Roberta. Porque a gente tá se aproximando do final. E aí, queria que você fizesse suas últimas perguntas dessa questão das associações. O Thomas tá na Febraban, na BBC... Você participou, eu aprendi muito com você no que era ainda o projeto de lei do novo marco, na Febraban, conversando com a ICC também. Então, você é um homem de associações. Qual é o seu papel das associações? A gente é um grande defensor aqui, já teve o Marcelo Lima, a Kelly, Lima. Um beijo pra você. Um abração, meu amigo. Estamos sempre juntos aí. Conta pra gente esse papel, tanto de você com a associação, o que a associação tá fazendo lá dentro discutindo, quanto ela com o Banco Central. Então, vamos lá. A gente tem, no mercado, eu gostaria que tivesse mais gente me empurrando das associações, né? É um trabalho árduo que a gente faz de forma gratuita, né? Se reunindo ali, aí eu acabei já liderando, já fui diretor lá na Febraban. Hoje eu estou como coordenador do grupo consultivo. Na BBC eu fui convidado junto com o Paulo Carreiro, que é um super amigo aqui, trabalhei com ele. Super querido. Super querido. A gente coordena o grupo da BBC. Já frequentei a ABBI, a Abracan, a Ambima, enfim. Todo mundo discute ali, né, para os seus associados, as melhores práticas e padrões e o que a gente pode melhorar do ponto de vista do produto e da indústria com os reguladores. Que eu falo que eu gostaria de ser mais empurrado, né? Porque dá trabalho, gente. Sim. Eu fico horas a fio depois do meu expediente olhando os temas, né, das entidades de classe. Né? Vocês também fazem parte, vocês sabem disso. A dedicação é off. Né? Extra. Extra, né? Então, ali, a gente discute e tenta trazer temas, né, e estratégias para a gente fazer isso. Então, na última reunião que a gente teve na BBC, acho que o Evandro estava, né? E a gente falou, tá bom, vamos então levar esse tema? Eu falei, só que a estratégia, na minha visão, é essa. E o Paulo Carreiro falou, não, a gente trabalha há muito tempo, acho que tem que pensar nisso. Então, o ponto é esse, né? A gente tenta... coordenar pedidos de diversas entidades, né? Eu digo de associados ou de instituições, para que o mercado melhore. E faz sentido a gente levar isso nesse momento para o Banco Central, para a Receita Federal, ou enfim, para quem quer que seja, né? Então, tudo isso, a gente saiu em regulamentações novas. A gente se reúne, discute rapidamente. Geralmente tem escritórios de advocacia que vão nos apoiar nesse sentido, e a gente manda ali pleitos ou pedidos de esclarecimentos ou sugestão de alteração da norma. Então, é um trabalho bem bacana que é feito. Eu consigo estar na vanguarda de tudo que está acontecendo, né, gente? Isso é ótimo, mas ao mesmo tempo dá trabalho. A gente precisa de mais gente, precisa de geração mais nova chegando aí, empurrando a gente. Daqui a pouco a gente está parando aqui, né? E o pessoal não tem ninguém para substituir. Porque realmente é um trabalho muito incisivo feito ali pelas entidades de classe, cada um com a sua estrutura, né? Então, você vai na Abracan, que a Kelly veio aqui, o próprio Varanda, e tem o Estrela, e tem gente que toca ali. Você vai na BBC, que tem um modelo com fintechs, com bancos, com, enfim, e também tem gente ali que já foi de banco e que está trabalhando ali nos assessorando, junto com os escritórios. E na Febraban tem o próprio Marcelo Lima ali, que vocês conhecem. O cara marca tudo, organiza e monta grupo, monta squad. Muito bem relacionado. Né? Então, tudo isso é feito e eu acho um grande trunfo que ele comentou, e a gente começou isso quando tanto ele quando entrou na Febraban e eu que assumi
o grupo técnico naquele primeiro momento, depois eu virei um dos diretores da Febraban, e hoje é o Paulo Carreiro. Vamos tentar chamar as entidades de classe para temas comuns para a gente discutir? Vamos dar de mão dada, né? Com as Porque o tema não é concorrencial ali. Nunca. Então, quando não é concorrencial, a gente tenta trazer todo mundo para o mesmo jogo. Então, assim, eu podia ficar 2 dias falando aqui, né? Mas é isso, gente. A gente trabalha, se dedica pra caramba pra todo mundo, para que o negócio aconteça de uma melhor maneira. Que o mercado melhore, né? E acho que o ponto é esse, Roberto. A gente quer que a indústria... Isso. Né? Consiga chegar no seu objetivo. Não é para as instituições, mas é para o mercado. É para o mercado. E eu falava isso para o Banco Central. Quando meu filho estiver fazendo um câmbio, que eu já não estiver mais trabalhando, eu quero deixar algum legado. Né? Legado é uma palavra muito forte, né? Mas é isso. O que a gente pode contribuir fazendo o melhor que a gente pode fazer para que isso pudesse acontecer? E eu digo mais, já disse isso, falando sobre outras associações, assim como a BBC, a BBI, que é dos Também. bancos internacionais, a Febraban, a Abracan. No passado, e isso é importante a gente falar, porque a gente tem um público muito tradicional aqui no podcast, que é o público das corretoras de câmbio. Né? Até pela forma como elas foram constituídas, que era muito de pai para filho, e veio uma carta que deixava você ter lá, em 3 meses saía autorização para você ter, 6 meses você podia ser dono de corretora, era uma coisa muito mais fácil, num momento menos flexível de mercado, né? Que foi muito antes do Collor, tô falando antes do Collor, né? Olha quanto tempo tô falando, tá? Joga aí no Google para ver quando foi Collor, com 2 L's. E aí, pessoal, as pessoas tinham uma imagem, uma percepção de que era um clube do Bolinha. Bolinha, porque também não tinha nem mulher. Então, era um clube do Bolinha, era uma coisa que eles estavam ali defendendo só o interesse de si próprio. O associativismo, como a gente conhece hoje, não era em qualquer segmento do mercado. Você pegar as associações dos produtores de café, também eram os donos de fazenda falando só sobre o que interessava para eles naquele momento. E isso mudou. Né? Hoje a gente vê que essa mentalidade nem é coisa mesmo de história. Não tem. A BBC e a Abracan, uma mulher presidente. Então, né? e é coisa de história mesmo, passado, porque as pessoas ainda que são de outra geração ou que contaminadas por outras gerações, acabam tendo uma percepção de que é um bando de puxa-saco, um bando de gente que está ali para puxar sardinha para o teu próprio banco, que ninguém abre de verdade mesmo que está pensando, porque senão o concorrente vai copiar. Puta pensamento tacanho, que não vejo em nenhuma dessas associações com quem eu convivo. Não tem. Assim, se você tem esse pré-conceito em relação a estar associado a uma entidade de classe que represente a sua fintech, a sua corretora, o seu banco... Sim. Cara, você tá muito errado. A FreeX, do Thiago Ramos, sim, o cara, quando foi investir a grana para abrir a corretora aqui, para quem que ele ligou? Para a associação. Para a Abracan. Eu quero... Me indica alguém, qual que é o caminho. Então, por quê? Porque essa é a linha de trabalho. Porque depois do que vocês trabalham também, não fica no grupo de trabalho, né? Exato, reverbera no mercado. E no final do dia, quem tá se beneficiando... Como bem colocou o Thomas, concordo totalmente com você, não é a indústria do mercado financeiro. Quem está se beneficiando é o cliente final. Porque se todo mundo junto está discutindo uma melhoria do sistema, é para quem? Para o cliente no centro de tudo. Né? Então, eu acho que eu acho que isso mudou ao longo do tempo. Você Sim. tem razão. No passado, era bem difícil. Era bem difícil. Mas, quando você olha, né? Eu fui colocado como diretor na Febraban no Banco da Ecoval, né? Que eu trabalhava no Banco da Ecoval. E fui mantido como diretor no BS2. E aí entrou o Paulo do Rendimento como diretor. Quando você viu isso acontecer na Febraban? Né? Então, em tese, acho que as coisas vão vão trazendo à tona. Se aperfeiçoando, né? E aqui não é demérito dos outros, tá, gente? Não. De novo, tem muita gente boa nos outros bancos, todos. O problema não é esse. Mas acho que o ponto é... Você tem um divisor de águas. Sim, né? sim. E esse divisor traz o quê?
começa a ser ouvido, né? Todo Ganha mundo força. de todo o porte, né? Claro que a gente já trabalhou em bancos grandes, vocês viram aí, eu já trabalhei em diversos bancos enormes. E o ponto quando a gente olha, a gente quer olhar o mercado. Então, tanto o Paulo, quanto eu, quanto todos os outros que acabam coordenando aqui, o próprio Marcos Trigo, que é da BBI, que eu conheço, abraço Trigo também, a gente tem aqui pessoas que já trabalham em todo tipo que é banco. Então, você conhece as dores do grande, o do pequeno, então você consegue propor algo que realmente faça sentido. Né? Então, esse é o ponto. Né? Organiza o grito. Exato. Então, a gente não quer levar uma voz só, né? E eu vou falar de novo, né? Isso já acabou há muito tempo, não é de agora. Mas a gente tende a trazer uma uniformidade nos pleitos, né? Que atendam todos, as necessidades de todo mundo. E no final, quem acaba sendo beneficiado é o que a Roberta comentou, é o próprio cliente. Né? Ou a ideia é que seja ele. É né? isso aí. Então, esse é o propósito. Cara, que baita episódio. Você não perca, não perca. Não perca. Não tivemos a oportunidade de dizer pra você no meio dessa conversa incrível sobre produtos, que você não seja muquirana, que você deixe o seu like nesse vídeo, que você curta aqui, que você compartilhe com o amiguinho, ative o sino lá para ser notificado quando os episódios forem ao ar. E, obviamente, não falamos do Banco Central, essa palavra não surgiu. Hoje, mas fica o convite. Fica o convite. Se você conhece alguém que conhece o Bob Fields, por favor, encaminha. Te esperamos, Bob. A gente sabe que tá próximo o dia em que talvez isso aconteça. Mas a gente espera ansiosamente. Mesmo ex-presidente do Banco Central, não interessa. Continua, tá? Porque é a figura. O convite é para Bob Fields. Exatamente. Thomas, super obrigada pela sua participação, pela sua generosidade. Baita aula de produtos. Obrigado, gente. Muito obrigada mesmo. Fico totalmente à disposição. Pessoal, se vocês quiserem deixar seus comentários, quando tiver, eu vou tentar responder junto com eles aqui. Boa. A gente vai fazendo isso. De novo, ninguém faz nada sozinho, ninguém conhece tudo. Estamos todos como eternos aprendizes aqui nesse mundo e no mercado de câmbio nem se diga, né? Então, vamos lá. Boa, Valeu. isso aí. Evandro, obrigada aí. Obrigado, Rô. Tamo junto. Obrigada, parceira. pessoal. A gente se vê no próximo episódio e câmbio desligo.